Olá, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2016, o Jornal do Sul de Minas está ao vivo nesta manhã e tem a reapresentação após a meia-noite. Você pode participar fazendo perguntas, emitindo a sua opinião em relação aos assuntos, a partir do telefone 3721-6955 e também pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando curtir na nossa página, você pode participar. E hoje o nosso entrevistado é o vereador aqui de Poços de Caldas, Tiago Cavelanha, a quem eu cumprimento. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Zambrano? Bom dia, Hélio, bom dia, equipe da TV Poços, bom dia para você que nos assiste aí pela manhã, boa noite para você que nos assiste aí na reprise. Muito obrigado, Zambrano, pelo convite, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa recebê-lo e falar a respeito aí dos assuntos da Câmara de Poços de Caldas. E também contamos hoje com a colaboração, mais uma vez, uma sequência extensa, né? Hélio Scalvi, geólogo, escritor, jornalista. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, vereador. Bom dia você, amigo do Jornal do Sul de Minas, ligado logo cedo, nessa manhã bonita aqui em Poços de Caldas. Estamos prontos aqui para mais uma semana e para discutir os assuntos mais importantes da cidade nessa reta final, né, Zambrano? A semana decisiva aí da eleição municipal. Então, todo mundo deve agora, a partir de hoje, né, os ânimos começarem a ficar mais acirrados, as campanhas devem sair às ruas. Então, a gente espera que nesse final nós possamos ter um pouco mais de movimentação, uma campanha muito morna. Esse ano, uma mudança do formato, né, Zambrano, fez com que a campanha ficasse extremamente morna e muita gente, inclusive, nem sabe quem são os candidatos a vereadores, né? Então, a gente espera que nessa última semana a gente possa ter um pouco mais de acesso, né, às candidaturas e para poder analisar e poder fazer um voto bastante consciente. Eu sei que o Tiago não é candidato, por isso ele está aqui hoje, porque obedecendo à lei eleitoral seria um fator impeditivo, né, se fosse. E a pergunta, eu acho que a primeira para a gente se situar é por que você resolveu não ser candidato? Zambrano, por uma questão pessoal mesmo. Eu, desde lá da minha primeira eleição em 2008, eu já manifestava o interesse de uma única reeleição. Eu acho que a Câmara Municipal ela precisa de uma constante oxigenação, de uma constante renovação. Eu já estou lá há 8 anos e me elegi a primeira vez com um slogan que dizia o seguinte: a força das novas ideias. Então eu sempre me questionei até quando eu sou novas ideias, até quando eu posso me considerar o novo, eu posso me considerar o diferente. Quem me garante que hoje já não tem gente com ideias mais novas ou melhores que a minha? Então, acho que cabe ao agente político, né, também ter essa consciência e abrir espaço para que outras pessoas também tenham essa oportunidade, para que outras pessoas também possam trabalhar por Poços de Caldas, sem aquele interesse de ser sempre, vamos dizer, trazendo para o português das ruas aí, não largar o osso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, afinal de contas, o objetivo nosso maior é o bem de Poços. Então, por que não termos gente nova ali na Câmara e, por que não, fazendo um trabalho até melhor do que o nosso? Vereador, o senhor é uma jovem liderança, apareceu muito cedo no cenário político, se elegeu, se reelegeu. O senhor acha que essa decisão, embora o senhor tenha dito que é de cunho pessoal, ela tem alguma coisa a ver com a desesperança, vamos dizer assim, ou o desgosto com o meio político? Teve a ver alguma coisa com relação a isso? A gente sabe, a gente vê aí do Brasil todo, hoje de manhã foi preso o ex-ministro Antônio Palocci, né? Eu queria saber se o senhor tem alguma mágoa com relação ao meio político. Houve uma perda de esperança, pelo menos, né? Uma excelente pergunta. Eu acho que perda de esperança não, até porque eu continuo na política, não mais com mandato, mas eu sempre digo que política não se faz só com mandato. Então, pretendo continuar na política, atuando aí de forma direta ou indireta, mas mantendo aí o meu nome presente e tentando fazer o meu máximo por Poços. Agora, o que você colocou, Hélio, é importante e faz muito sentido. Hoje em dia, a classe política, a política de uma forma geral, está totalmente desacreditada. Então, para nós que tentamos fazer uma política séria, que nos dedicamos, magoa muito você ser jogado dentro do mesmo balaio e ser tratado como vagabundo, ser tratado como irresponsável, ser tratado como ladrão, ver sua mãe sendo xingada no Facebook de filho disso, filho daquilo, por uma população que infelizmente não participa, uma população que muitas vezes não faz a sua parte, não frequenta a Câmara, não sabe qual é a verdadeira função
no vereador ou de qualquer outro agente político e se acha no direito, na liberdade de agredir gratuitamente, muitas vezes sem ao menos te conhecer. Então isso traz sim uma certa mágoa, isso traz sim um certo desgosto e cansa. Você conviver com isso, como eu disse, por 8 anos ali martelando em ferro frio, é cansativo. Mas a minha vontade em ajudar Poços de Caldas, a minha vontade em fazer a boa política não acabou não. Como eu disse, não é um stop, é só uma pausa. Estou dando um tempo para que a gente possa voltar, quem sabe, mais fortalecido. Com certeza. E você acredita que essa questão da ampliação da abrangência das redes sociais tem um fator, obviamente, preponderante sobre essa nova campanha, mas ele é mais positivo ou tem esses aspectos negativos que você citou? Lembrando, as redes sociais elas são uma ferramenta importantíssima, porque ela promove aí uma comunicação de duas mãos. Acabou aquela política antiga que era de uma via só, onde o político falava, o cidadão ouvia e não tinha esse retorno. Como assistia na TV e pronto. Pois é, ou ia lá no comício, né, ouvia o político falar, ia embora para casa, se ele gostou bem, se ele não gostou, ele não podia se manifestar. Hoje as redes sociais permitem essa aproximação do povo, do eleitor ao político. Então ele participa, ele recebe resposta e etc. Por um outro lado, é uma terra sem lei, né? A rede social ela não tem comando, ela não tem controle e dá margem para qualquer um, como eu já disse, sair agredindo gratuitamente, muitas vezes sem fundamento, pessoas do meio político que, na maioria das vezes, não merecia aquilo que está ouvindo. Não digo que a população tinha que estar feliz com a política, tinha que estar satisfeita com o cenário nacional da política, não. Mas, ao menos, procurar saber e participar um pouco mais para ter o direito de criticar. Vereador, o senhor, além de vereador, o senhor já passou pela diretoria do DEMAI, o senhor tem uma visão crítica das coisas relativas ao DME. Como é que o senhor vê esses dois órgãos atualmente, com relação ao DEMAI e com relação ao DME? O senhor acha que os serviços que estão sendo prestados estão dentro daquilo que se espera? Nós poderíamos ter mais recursos, nós poderíamos evitar a retirada de recursos para usar em outras coisas. Qual é a sua opinião a respeito desses dois órgãos que prestam tantos serviços à população de Poços de Caldas? Hélio, infelizmente hoje eu vejo com tanto de tristeza, porque são dois órgãos que sempre foram motivo de orgulho para o cidadão poços-caldense. Afinal de contas, são dois departamentos municipais, ou seja, é do povo aquilo, né? É de Poços de Caldas, não é do prefeito, não é do vereador, não é do diretor, aquilo é do cidadão poços-caldense. É ele que contribui e que faz aquilo ser o que é ou o que deveria ser. Infelizmente, o DME continua sendo visto aí como uma tábua de salvação para as mazelas das administrações públicas. Eu fiquei inconformado com essa última retirada de 60 milhões de reais do DME com uma única canetada recente. Me manifestei contrário na Câmara, fui um severo crítico aí a essa ação do prefeito, mas que infelizmente aconteceu, cabe aí um questionamento, cabe um julgamento, mas tem amparo legal para ele ter feito o que ele fez. Então eu discordo plenamente de usar o DME como um banco e agora não abriram o cofre, não arrancaram a porta do cofre, não tem mais nem porta, ele está fazendo uso daquilo ali da minha forma, sem qualquer cautela, colocando em risco a saúde financeira do DME. Isso aí são informações que a gente recebe de lá de dentro, através dos próprios funcionários, que estão extremamente indignados com os rumos daquele departamento. Com relação ao DEMAI, a minha tristeza também é grande. Eu que, como você colocou, já fui diretor, já estive à frente daquela autarquia, sei da importância do DEMAI para o nosso município, sei do carinho que os funcionários que ali trabalham têm com aquele departamento e fico triste em ver um departamento daquele, depois de anos, trabalhar no vermelho. Me assusta ver o DEMAI fechando suas compras no mês de setembro, porque não tem mais recurso para honrar com seus compromissos. O DEMAI sempre manteve, historicamente, independente de quem foi o diretor, um caixa aplicado em dinheiro vivo ali entre 15 e 20 milhões de reais. Ou seja, é um potencial de investimento grande. E me assusta muito saber que o DEMAI hoje enfrenta severas dificuldades
em função aí talvez de má administração ou de gastos desnecessários ou mal priorizados, vamos dizer assim. O departamento não se prestou, pelo menos a direção do departamento não se prestou em nenhum momento durante essa gestão a prestar esclarecimentos à comunidade, não deu entrevistas, não é conhecido, uma pessoa de fora que não se ambientou em Poços de Caldas suficientemente para poder ter essa interação, né? Quando convidado, comparecer a uma entrevista, prestar esclarecimento para a comunidade, para a população. Isso é estranho, né, Zambrano? Apesar de eu respeitar muito o atual diretor, acredito ser uma pessoa do bem, mas ele realmente foi averso aí a aparecer para a população. Nós passamos aí 4 anos e acredito que sem conhecer o gestor, 90% da população nunca viu a cara do atual diretor. É um jeito dele, nós temos que respeitar, mas é um jeito que eu não aprovo. Eu me lembro quando era diretor... se a pessoa ocupa um cargo público, ela não tem, já não é intrínseco já não é pertinente que ela se apresente, à sociedade, que ela se apresente à comunidade, que ela preste esclarecimento? Zambrano, você lembra quando eu era diretor, vamos fazer um comparativo aqui, que era difícil o mês que eu não vinha ou no seu programa ou em algum outro programa de televisão ou de rádio, exatamente prestar esclarecimentos, dar uma satisfação para o povo do que está bom, do que está ruim. Faltou água, liga para o Thiago. Isso, vinha trazer as coisas boas e também responder as coisas ruins que aconteciam e dando aí um retorno, né, para os verdadeiros donos daquele departamento, que é a população de Poços de Caldas. Viu, vereador, eu acho o seguinte, eu acho que quando a pessoa é dona do seu negócio, se ela quiser dar entrevista, ela dá. Se ela quiser não dar entrevista, ela não dá. Agora, quando ela é uma representante do povo, quer dizer, foi colocada ali para exercer um cargo em nome do povo, ela tem, o mínimo que ela tem que fazer é vir de satisfação periodicamente, porque o departamento, assim como o DME, o Departamento de Água e o Departamento de Eletricidade, são 2 órgãos que demandam muitas reclamações, principalmente o DME atualmente, com o problema das religações, do corte depois de um mês, numa situação em que o país vive aí 12 milhões de desempregados. Eu acho que o DME deveria ter um pouquinho mais de visão social do problema. Muita gente está deixando de comer para pagar luz, vereador. O que o senhor acha desse momento que o DME vive? Só um detalhe, hoje em dia, com 1 mês de atraso, já é feito o corte da energia elétrica. E para fazer a religação, é cobrada uma taxa de R$50 a mais na próxima conta. Ou seja, a taxa da energia elétrica já está num nível muito elevado. Ainda assim, as pessoas que não têm condições, que acabam deixando de pagar a sua conta de energia elétrica e eventualmente têm esse corte efetuado, ainda tem um acréscimo de R$50 na próxima fatura. É uma pena a gente ter que incluir nesse cenário também o DEMAI, que também está na mesma prática. Eu lamento muito, porque, como você disse, você, apesar de terem um direito legal para fazê-lo, você acaba sangrando ainda mais o trabalhador, o cidadão de bem, que já está extremamente sacrificado. A impressão que nos passa, Hélio, é uma vontade excessiva, uma obrigação excessiva de arrecadar. Precisa se arrecadar para dar conta de cobrir, como eu disse no caso do DEMAI, essa falta de recurso, não é, para cumprimento dos seus compromissos. Então, eu lamento muito que a população esteja aí exposta a esse tipo de gestão. Quando eu era diretor do DEMAI, eu implantei um serviço extremamente simples, mas que dava um resultado absurdo. Peguei um funcionário lá de carreira, auxiliado por um guardião mirim, coloquei numa sala com 2 telefones, então emitíamos uma lista de pessoas que estavam prestes a ser cortadas e fazíamos uma ligação. Meu amigo, sua conta está atrasada daqui 2 meses, nós vamos cortar. Você não quer vir acertar antes, não? Para evitar que nós interrompemos aí o serviço? Isso dava um resultado muito grande, porque às vezes a pessoa esqueceu daquela conta ou realmente estava deixando para frente, mas aí ela assusta, corre, arruma o dinheiro. Isso evitava para o DEMAI um custo de ter que ir lá cortar e depois ir lá religar, e evitava ainda mais um desconforto muito grande para o consumidor, que poderia ali rapidamente resolver aquele problema antes que o corte fosse feito. Então, são ações desse tipo que eu acho que dão um resultado muito bom, não custam nada para o departamento, muito pelo contrário, aumenta essa arrecadação, que deixaram de ser feitas. Esse carinho, esse contato, né, esse vínculo com o cidadão pós-caldense é que está deficitário no meu ponto de vista.
Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta, participar, o nosso telefone é o 3721-6955. Nós voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, com vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Móveis Usados Camilo, desde 1985, ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório. Trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade. Venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio. Prateleiras de aço com um preço especial. E temos uma excelente condição de pagamento para você. Venha conferir. E a entrega é por nossa conta em toda a região central. Móveis Usados Camilo, tudo para o seu lar. Móveis Camilo, Rua Coronel Virgílio Silva, 893 e 914, 35 3713 2493 3721 0677 ou WhatsApp 99989 9066. Você sabe se ouve bem? Venha para a Audiens Aparelhos Auditivos e saiba tudo sobre a sua saúde auditiva. O objetivo da Audiens é melhorar a qualidade de vida das pessoas com perda auditiva. Com as nossas soluções inovadoras, aparelhos auditivos desenvolvidos com a alta tecnologia suíça, discretos, práticos e que se adaptam perfeitamente ao seu dia a dia. Rua Itabira, número 7, Centro, Poços de Caldas, 35 3713 6795. Avenida Marechal Castelo Branco, número 282, Centro, Mogi Guaçu, 19 3362 1581. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta manhã de segunda-feira, iniciando esta semana, e hoje entrevistando aqui o vereador Tiago Cavelanha. E chegou uma pergunta agora, e se você quiser fazer a sua, aproveite essa oportunidade. Nosso telefone é o 3721-6955, também pela rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O seu Paulo Barreto, um abraço, seu Paulo, pergunta por que, quando vai ser liberado dinheiro para a Santa Casa, os vereadores têm que aprovar. E quando é do DME, direto para a Prefeitura, nem passa pela Câmara. Excelente pergunta, seu Paulo Barreto. Muito obrigado. Realmente isso aí causou uma indignação muito grande em todos os vereadores. Quando foi para aprovar esse repasse para a Santa Casa e mais uma ajuda para a urgência e emergência também da Santa Casa e também do Santa Lúcia, foi uma discussão complexa ali na Câmara, entre todos os vereadores e todos ali apoiando, todos ali empenhados nessa situação. Achamos um meio legal para que isso pudesse ser feito, votamos, foi aprovado por unanimidade.
E quando chegou no DME, a assessoria jurídica do DME disse que não poderia ser feito porque era um ano eleitoral e etc. E nós ficamos ali surpresos e perplexos, porque eu nunca vi uma assessoria jurídica ter uma autoridade maior do que uma lei aprovada por unanimidade pela Câmara. Então, esse repasse não foi feito. Para nossa surpresa, ainda dias depois, o DME faz essa transferência por meio de um decreto de 60 milhões para a Câmara, sem anuência nenhuma da Câmara. Decreto, né? Foi por decreto, foi uma canetada. Uma canetada, exatamente, ou uma pedalada, né? É um termo aí que está mais na moda aí, uma canetada ou uma pedalada por parte do chefe do Executivo. Então, esse seu questionamento é o mesmo questionamento da Câmara, Paulo. Por que quando foi para um repasse da Câmara, houve aí essa votação, essa turbulência toda, e precisou dos vereadores participarem, e quando foi para retirar esses 60 milhões, uma única assinatura foi o suficiente. Tem mais uma pergunta aqui, vou atender os telespectadores na sequência. Lógico. A pessoa não se identificou perguntando por que os exames que são feitos na Zona Leste demoram mais de 4 meses para sair o resultado. Eu recebi essa reclamação recentemente. Me disseram, eu recebi a respeito dos raios-x e eu fiquei assustadíssimo com isso. Diz que a pessoa vai e faz o raio-x imediatamente. Porém, o médico que dá o laudo no exame demora 2 ou 3 meses para dar o laudo em cima do raio-x que foi feito. Então, você imagina você ali com um osso quebrado ou com um tendão rompido que vai lá, imediatamente é atendido, faz o raio-x, mas não recebe o exame com o laudo médico, porque o médico demora 2 ou 3 meses para atestar ali aquele exame que foi feito. Então, é falta de gestão. É falta de você ter as pessoas certas nos lugares certos. Enquanto isso, a população sofre com esse tipo de situação que foi citado aqui. É lamentável que nós estamos aí passando por essa situação com tanto dinheiro que é investido na saúde. Ligue você e faça a sua pergunta também. Aproveite essa oportunidade, 3721-6955. Dessa vez, agora a Renata pergunta o que você acha dessas obras que estão sendo feitas agora nesse momento. Renata, eu acho bom, a cidade precisa disso. Eu só lamento que essas obras estão sendo feitas aí nos últimos 3 meses. Se nós tivéssemos essa sequência de obras, esse volume de obras, essa rapidez nas obras, durante os 4 anos da atual gestão, essa cidade hoje estaria numa situação bem melhor do que nós estamos hoje. Então, eu lamento muito que isso esteja sendo feito só agora, às pressas, e a primeira impressão que nos traz é de que isso está sendo feito para iludir, ou para maquiar, ou para convencer aí o eleitor de que essa gestão tem essa competência e tem essa eficácia. Ora, se tivesse essa competência e essa eficácia, teria feito dessa forma durante os 4 anos, e não só nos últimos 4 meses. Então, infelizmente, na minha interpretação, isso é enganar o eleitor pós-caldense e tentar passar para ele uma impressão de que está tudo bem. Muitos cidadãos tiveram, inclusive, carros quebrados, né, com buracos, né? Pois é, e nós sofremos com isso durante mais de 3 anos, Zambrano, 3 anos e meio, bem dizer, onde não se viu um serviço de asfaltamento como que está sendo feito, onde nós vimos obras de recuperação ou de restauro paradas por 7, 8 meses, como foi o caso do Juca Cobra, onde nós vimos obras encerradas por falta de pagamento, empreiteiras abandonando o serviço, como foi o caso aqui do Parque Municipal, como é o caso de várias outras obras, como é o caso do Complexo do Cristo, Véu das Noivas. Então, vários outros lugares que tiveram suas obras interrompidas, que ficaram ali por 6, por 7 meses paradas, esperando agora um momento estratégico e oportuno para serem reiniciadas e inauguradas aí com festa e pompa às vésperas da eleição. Então, me desculpem aí aos eleitores pós-caldenses, mas eu não caio mais nessa. Se isso tivesse sido feito ao longo dos 4 anos, como deveria ter sido feita, eu estaria aqui elogiando, agradecendo como cidadão. Mas nos últimos 4 meses, isso para mim é tentar me iludir, ou tentar me passar uma imagem, como eu já disse, de que a cidade está uma maravilha, sendo que na verdade não está. Nós sabemos disso. Vereador, eu tive a oportunidade, na última quarta-feira, de participar de 2 mesas redondas do Congresso Nacional, 13º na Congresso Nacional de Meio Ambiente, realizado aqui em Poços de Caldas pela GSC, e uma das mesas redondas dizia especificamente sobre os problemas das enchentes em Poços de Caldas, o caso
que aconteceu aqui em janeiro desse ano. Passaram-se aí quase 10 meses já, não se viu nenhuma medida sendo tomada na prática e as chuvas estão aí de volta, né? Deverá começar o período chuvoso. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que as administrações deixaram isso passar, não quiseram se manifestar, não deram importância para o problema sério que isso representa e que poderá se repetir, e não tomaram medida nenhuma? Por que o senhor acha que o poder público, nem as coisas mais simples são feitas? Bom, antes de te responder, deixar aqui meus parabéns para a Gisele, para a GSC, pela realização de mais esse importante evento. O Congresso Nacional de Meio Ambiente é um evento que cresce aí a cada ano. Então, parabéns, Gisele, parabéns, GSC, que você continue aí com esse trabalho magnífico que você faz. Agora, Hélio, sobre a questão das enchentes, é lamentável nós vermos que 10 meses após aquela trágica noite, aquela trágica madrugada, infelizmente nada foi feito. Como você colocou, nem as coisas mais simples, que eram urgentes, que eram emergenciais, não foram feitas. Basta a gente sair aqui na porta da televisão e ver em que estado que está o Rio. E nós cobramos. Eu, inclusive, fui severamente criticado quando eu falei que precisaríamos arrumar recursos emergenciais para que a limpeza desse ribeirão fosse feita, para que obras de macro e micro drenagem fossem feitas, e não me deram ouvidos. Fui solidário à administração na época, dizendo que eu apoiaria qualquer medida que fosse, à época, desde que fosse específica para isso, com valores e prazos específicos para isso, que eu apoiaria, porque a cidade não merecia e não merece passar pelo que passou novamente no dia 19 de janeiro. Agora, como que eu vejo? Eu vejo como uma tremenda irresponsabilidade, o termo é esse. Deus me livre ver a nossa cidade debaixo d'água como nós vimos em janeiro deste ano. Eu rezo todos os dias quando vejo o céu fechando ali para que São Pedro seja generoso conosco e não faça nós passarmos aí por essa tragédia novamente. Agora, nós não podemos ficar dependendo da boa vontade de São Pedro e nem das nossas orações. Nós dependemos de obras públicas, de intervenções aí da Secretaria de Obras, de intervenções do Executivo Municipal, fazendo o quê? Limpando os nossos ribeirões, dando a manutenção devida nas nossas galerias. Limpeza urbana. Cuidando da limpeza urbana, coisa que nós não estamos vendo ser feitas. Então, infelizmente, hoje nós estamos ainda à mercê de caso ocorra uma forte chuva, passarmos aí novamente pelo trágico incidente que nós tivemos no janeiro desse ano. Então, a minha palavra para tratar disso, Hélio, é irresponsabilidade. Durante o intervalo, nós falamos a respeito, continuamos falando a respeito do DEMAI, e o senhor nos apresentou um número referente ao ano passado, um balanço negativo, uma finalização negativa do ano, é isso? Pois é, infelizmente esse balanço negativo aconteceu ano passado e me parece que vai se repetir esse ano também. O DEMAI ano passado faturou 48 milhões e gastou 57, apresentando aí um déficit de 9 milhões de reais no ano de 2015. É um déficit histórico, então? Pois é, eu não me lembro de outras épocas que esse déficit também chegava a esse número. O que preocupa mais, Zambrano, é que nós não vemos aí obras ou intervenções que justifiquem esse déficit. Se isso estivesse acontecendo, mas alguma obra muito grande, muito importante para a posse estivesse sendo feita, tudo bem. Mas não, o que a gente observa é o DEMAI sem obra nenhuma, sem investimentos grandes em infraestrutura ou em saneamento e apresentando esses números assustadores. Então, eu temo muito pela saúde financeira daquele departamento. Ok. É tempo da gente fazer um breve intervalo novamente. Dá tempo ainda de você participar, fazer a sua pergunta e questionar aqui o vereador Tiago Cavelanha. Nosso telefone é o 3721-6955, na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltaremos em instantes. Tem hospital que parece grande, mas quando a gente vai ver o número de médicos, as certificações conquistadas ou a abrangência do atendimento, vê que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital, e não apenas por causa das instalações e equipamentos.
É grande porque é o primeiro da região a conquistar o selo de qualidade em saúde mais importante do Brasil. E também porque investe na expansão de sua infraestrutura, treinamentos e excelência de seus procedimentos. E tamanho por tamanho, Cliente Unimed é atendido em 112 hospitais próprios e quase 3.000 conveniados. Mas o Hospital Unimed é grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. São mais de 250 médicos, além de técnicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar completa. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Pulsat Sky traz uma super promoção. Agora você pode ter Sky na sua casa por apenas R$12 no plano pré-pago. Chegou a sua vez de ter a melhor programação na sua casa. E aproveite ainda para comprar lâmpadas LED a partir de R$14,99. Protetor eletrônico por R$59,90. Suporte para TV só R$24,90. Duchas a partir de R$49,90. E antenas a partir de R$19,90. A Pulsat também trabalha com parabólicas. Pulsat Sky, Rua Marechal Deodoro 139 Centro, 3537226524. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar 1468, 3712-6693. Promoção Ganhe Mais com Michelin. Confira nossos preços com descontos especiais. Energy XM2, R$309. Prima C3, R$345. Os pneus mais seguros e duráveis do mercado com preços especiais para você. Acesse britospneuspocos.com.br. Revenda Michelin Britos Pneus. Rua Caetano Petterli, 224. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira condições na loja. De volta com o Jornal do Sul de Minas. Hoje vemos estampado em todos os jornais, em todos os sites de notícia no Brasil inteiro, a prisão do ex-ministro do PT, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, da Casa Civil, uma pessoa que tinha alta relevância dentro do partido e em diversas administrações, em diversas gestões do PT. E esse desmonte de um partido político que conduziu, pelo menos, o Brasil durante tanto tempo, mais de 10 anos, e no Estado também, enfim. O que o senhor acha desse momento específico da política nacional e os reflexos disso na política local? Lembrando, em primeiro lugar, eu lamento muito de ver o nosso Brasil, de ver o nosso brasileiro ter que passar por isso. De ver a nossa política, de ver os nossos governantes serem tão corruptos, tão desrespeitosos assim com o trabalhador brasileiro. É lamentável você ver o país sofrendo e sendo exposto internacionalmente por essas notícias. Agora, por outro lado, eu comemoro. Eu comemoro porque político corrupto, o lugar dele é na cadeia. E independente do partido. Você citou eu do PT, porque a maioria dos que estão envolvidos nesse caso aí são do PT, mas o dia que prender... O Antônio Palocci é do PT. Né? É do PT. E a maioria dos que estão sendo presos aí são do PT. Agora, se for prender dos outros partidos... Mas o governo também não era do PT? E partidos aliados. Eu falo por conta disso, porque é notícia, né? Sim, mas eu quero dizer que se prenderem dos outros partidos também, eu vou comemorar também. Claro. Independente de qual partido seja. Sem dúvida nenhuma. Eu se for do PSDB, democrata... Que seja preso. Se errou e foi comprovado que tem erro, que vá pagar por isso, porque o cidadão brasileiro já está extremamente sacrificado, aí, contribuindo com seus impostos aí para ver
esses cidadãos aí brincarem com o nosso dinheiro e fazerem a farra que fazem com o nosso dinheiro, enquanto a gente ainda tem crianças subnutridas, enquanto a gente ainda tem pessoas morrendo em filas de hospitais, enquanto a gente ainda tem criança fora da escola, falta de investimento na educação. Então eu lamento demais por ver o país tendo que passar por isso, mas ao mesmo tempo comemoro de ver ações como essa aí, de pessoas que fizeram, tão ruins para o nosso país, que fizeram o nosso brasileiro sofrer tanto, estarem pagando por isso. Comemoro cada vez que o juiz Moro vem com notícias como essa, porque é isso que nos dá ainda um fio de esperança. Agora, como que isso reflete nas outras esferas? Eu vejo que a maioria dos candidatos do PT nos outros municípios receberam a instrução, inclusive, se desvincularem um pouco da grande marca que eles sempre trouxeram com eles, que é a Estrela Vermelha. Eu estava observando outro dia o candidato de cidades vizinhas aqui, que inclusive passam nas TVs locais aqui, né? E nenhum deles está usando mais a Estrela Vermelha. E eu me coloco no lugar deles. Como que deve ser triste você ter que negar a tua origem, você ter que negar a tua escola, né? Da onde você saiu, aquilo que muitos carregavam um brochinho aqui na lapela do paletó, com muito orgulho, hoje ter que guardar e esconder para não ter o seu nome associado a essa política desastrosa que foi feita a nível nacional, com medo, né, de ser também taxado como todos os outros aí. Então, como que isso movimenta? Mas que bom porque, como eu disse, coloca no seu devido lugar aquele bandido corrupto, aquele bandido que sacrificou tanto o cidadão brasileiro, leva ele para a cadeia, que é de lá que ele não deve sair. Mas eu acho muito bom a gente sempre lembrar, né, faz parte também do papel da imprensa, essas questões, porque notícia de hoje, né, a prisão de mais um membro do partido. A gente não tem passado uma semana sequer sem ter aí políticos presos e, como eu disse, comemoro cada vez que sai aí, comprovado, obviamente, pela justiça, que mais um corrupto foi preso. Quem sabe isso sirva de lição para o nosso eleitor brasileiro ter mais consciência, que o nosso eleitor brasileiro lembre dessas coisas que estão acontecendo no nosso país e saiba votar, que ele tome isso como referência, porque eu não acredito que um cidadão que assista isso todos os dias esteja satisfeito com o que vê, com o que está sendo exposto. Então, tomara que leve isso a sério e que tenha responsabilidade, que vote consciente, que acabe com essa história de votar nulo, de votar em branco. Muito pelo contrário, agora é a hora de você assumir essa sua responsabilidade de passar isso a limpo, de tirar esses corruptos de onde estão e colocar gente boa, colocar gente séria, colocar gente comprometida com o seu município, colocar gente na qual você acredita que vai fazer o bem para o seu município. Vereador, nós deveríamos ter esse ano a maior renovação que a Câmara de Poços de Caldas teve na história. Já temos 6 vereadores atuais que não vão participar do pleito em função de decisões pessoais e também de estarem concorrendo a outros cargos. E temos muitos jovens, né, que é uma coisa ótima, né, participando dessa eleição. Como é que o senhor vê, como é que o senhor planeja, que o senhor mira essa nova Câmara de Poços de Caldas? Com muita esperança, Hélio. Só te corrigindo, talvez não seja a maior renovação, não. Em 2008, dos 12 vereadores, na época éramos em 12, só 2 se reelegeram. Então houve 10 ali, 7 eram novatos, nunca tinham sentado na cadeira, inclusive eu. Outros 3 voltavam, já tinham sido vereadores, mas voltaram em 2008 e apenas 2 se reelegeram. E eu não posso afirmar que isso vai acontecer novamente, mas só o fato de 6 dos 15 atuais vereadores não disputarem já representa uma mudança, uma renovação significativa. E eu acho isso bom. Como eu disse lá no primeiro bloco, eu acho que a Câmara, o Legislativo, precisa dessa oxigenação, precisa dessa renovação, precisa de ideias novas. Eu tenho uma consciência lá de que o que eu não fiz nesses 8 últimos anos, talvez não seja em 12 que eu irei fazer. Então precisa de entrar gente ali com vontade, com esse gás renovado, com esse estímulo de querer mudar o mundo ali. Infelizmente a gente sabe que não é assim, mas esse estímulo ele é positivo, ele faz com que a pessoa entre ali com uma motivação diferente. E isso, se for uma pessoa do bem, se for uma pessoa de bem, isso só traz resultados positivos para Poços de Caldas. Eu espero que realmente essa renovação traga excelentes frutos para Poços e que a Câmara possa ser uma Câmara próspera, de muito trabalho, de excelentes projetos. Eu senti que o senhor falou aí, a gente sabe que não é assim.
É meio frustrante, vereador, o senhor ser eleito, pensando em mudar as coisas, tudo, de repente o prefeito com uma canetada tira dinheiro do DME, nem dá satisfação para a Câmara Municipal. Isso, de alguma forma, é impactante? Como é que o senhor vê isso? É frustrante, sim, é frustrante. A pessoa, quando se elege, como eu me elegi lá em 2008, com sangue novo, 28 anos, você tem aquele ímpeto de ver e fazer e acontecer. A Câmara, ela não tem, o vereador não tem tamanha autoridade, não. Até porque a legislativa, cada dia que passa, está mais relegado ali à posição de submissão ao executivo. E isso tira muito o brilho, tira muito a autoridade do vereador. Então, frustra, deixa a gente muitas vezes ali com esse sentimento de impotência, porque você vê a sua cidade piorando, você vê a sua cidade andando para trás, você tenta fazer, você tenta melhorar, aponta onde estão os erros, mas infelizmente não é ouvido. Mas eu desejo aí uma excelente sorte para todos os candidatos e principalmente para aqueles que forem eleitos, que não deixem isso acontecer com a Câmara, não. O papel do vereador ele é extremamente importante e que vocês consigam manter a independência dos poderes. Não deixem a Câmara se transformar aí num quintal do Executivo, numa Câmara submissa, que aceita e que acata e que se curva sempre que o Executivo se impõe. Tomara que os novos vereadores tenham essa consciência e saibam valorizar o poder legislativo e a responsabilidade de estarem ali representando o povo. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação nessa oportunidade, viu, vereador? Desejo uma boa continuidade do seu trabalho. E parabéns aí pela consciência, pelo discernimento, né, em separar uma coisa da outra e que na próxima oportunidade o senhor volte ainda mais forte, quem sabe como candidato a prefeito, né? Quem sabe, é uma boa oportunidade. Felicidades. Obrigado pela oportunidade, Zambrano, e obrigado pela torcida também, pelo carinho. A intenção é mais ou menos essa mesmo, Zambrano. Às vezes a gente dá um passo para trás para poder dar dois para frente. Boa então, essa, gostei. Às vezes saindo um pouco dessa exposição momentânea, mas continuando na política, isso ao invés de enfraquecer, ao contrário, fortalece e quem sabe nos projeta aí numa próxima eleição para voos mais altos. Obrigado mais uma vez. Legal. Também agradeço o Hélio pela colaboração. Eu que agradeço e parabenizo o vereador Thiago Cavelanha pelos seus 2 mandatos. Quem sabe não está implícito aí uma candidatura a deputado de repente. Né? Podemos aguardar qualquer novidade. Tá tem mais para fazer aqui na nossa cidade. Um abraço a você, boa semana, todos aí do Jornal do Sul de Minas. Obrigado, viu, Zambrano? Diga-se de passagem, 2 mandatos próbos, né? Eficientes, eficazes, com bons projetos. Graças a Deus. Importante lembrar isso também. Obrigado. Então, eu também me despeço desejando a você uma boa semana. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. Tchau.